Olá pessoal, Gilmar do canal Silvasauro 19 e hoje nós vamos falar de mais um motor icônico do Brasil, o motor Zetec. O Zetec Ford, o motor que tirou a Ford da situação embaraçosa e de quase fiasco que ela se encontrava no final da década de 90. Existe um momento na história da indústria automotiva em que não dá mais para continuar como antes. A tecnologia evolui, a concorrência avança e o consumidor começa a exigir mais. Mais eficiência, mais desempenho, mais refinamento. E no início dos anos 90, a Ford se viu exatamente neste ponto. Seus motores tradicionais já não conseguiam competir com o que vinha da Europa e do Japão. Era preciso mudar. E não era uma simples atualização. Era uma ruptura. E foi assim que nasceu um nome que marcaria toda uma geração de motores: a família Zetec. Nascimento. O fim dos motores antigos e o início de uma nova parceria global. Antes do Zetec, a Ford utilizava no Brasil os motores da família CHT, adquirida da compra da fábrica da Renault nos anos 60, como também os motores emprestados da Volkswagen através da Auto Latina. Ambos os motores eram tecnologias do final dos anos 60 e que não estavam mais atendendo o mercado consumidor. Eles eram motores simples, robustos, mas tecnicamente limitados para a sua época. Eles cumpriam bem sua função, mas já estavam ultrapassados. A solução: começar do zero. Mas a Ford não fez isso sozinha. Durante esse período, ela já tinha uma forte ligação com a Mazda desde os anos 70, e essa parceria começou a render frutos nos anos 80 e 90, com a participação acionária e cooperação técnica. Essa parceria não significava que o motor Zetec era um motor japonês da Mazda, mas significava algo muito mais importante: troca de filosofia de engenharia. A Mazda já trabalhava com motores mais leves, eficientes e com foco em dirigibilidade. A Ford absorveu o conceito. O Zetec nasce exatamente nesse ponto de convergência, não como um projeto isolado, mas como parte de uma transformação global da engenharia da Ford. Inicialmente chamado de Zeta, o nome precisou ser alterado por questões legais. E assim nasce oficialmente o motor Ford Zetec. Linha do tempo. O Zetec começou a ser produzido nos anos 90. Em 91 e 92 foi o seu lançamento na Europa. 93 a 98, a consolidação dos modelos médios. Final dos anos 90, a chegada ao Brasil. 2000 a 2005 foi seu auge global. 2005 a 2010, a transição para o Duratec. Durante esse período, ele esteve presente em milhões de veículos da montadora. Foi um motor de escala global de verdade. Arquitetura, o verdadeiro salto tecnológico. O Zetec representava um avanço enorme em relação ao passado. Ele trazia características que hoje podem até parecer comuns, mas que na época eram um sinal claro de modernidade. 4 cilindros em linha, duplo comando no cabeçote DOHC, 16 válvulas, cabeçote de fluxo cruzado de ar, câmaras de combustão mais eficientes. Além disso, o projeto priorizava menor atrito interno, com comando roletado, melhor distribuição térmica e maior eficiência volumétrica. Isso permitia girar mais alto, entregar potência com eficiência, reduzindo seu consumo. Era um motor equilibrado. Correia versus corrente. Uma das maiores dúvidas de hoje. Na época, o Zetec 1.8 e 2.0, ambos 16 válvulas, eram equipados com correia dentada. Zetec Rocan, corrente de comando. Vantagens: a correia exigia manutenção periódica, mas proporcionava menor ruído, maior precisão de sincronismo. Já a corrente oferecia uma maior durabilidade e menor necessidade de manutenções periódicas. Cilindradas, a base da família: 1.6, 1.8 e 2.0. Potências aproximadas variavam de 90 cavalos a mais de 130 cavalos. Mas o diferencial não estava na cavalaria, e sim na forma de entrega. Ao contrário de motores antigos, que entregavam a força de uma maneira mais abrupta, o Zetec fazia isso de maneira linear, progressiva e previsível. Isso melhorava muito a dirigibilidade. Europa, aonde ele brilhou.
O Zetec lá na Europa encontrou seu ambiente ideal, equipando modelos como Ford Escort e Ford Mondeo. Ele colocou a Ford novamente na briga com os japoneses refinados e com alemães eficientes. Era moderno, competitivo e respeitado. No Brasil, o choque da realidade. Quando chega ao Brasil, o cenário é outro: combustível irregular, manutenção negligenciada, cultura ainda de transição. Mesmo assim, ele equipou Ford Escort, Mondeo e Focus inicialmente, para depois vir as versões mais acessíveis, como o Ford Fiesta e o Ford Ka. Aqui ele enfrentou o seu maior desafio: uso severo, sem manutenção adequada, padrão Brasil, combustível irregular, temperatura tropical, trazendo diversas falhas na válvula termostática eletrônica. Aceitação: obteve sucesso, mas com ressalvas. Na Europa, ele obteve o sucesso técnico. No Brasil, ele foi respeitado, mas não totalmente compreendido. Os principais problemas: sistema de arrefecimento muito sensível, problemas em sensores eletrônicos e a negligência na troca da correia, no qual o brasileiro ainda não estava acostumado, pelo menos a maioria deles. Ele não era um motor fraco, mas era um motor exigente. Preparação: o potencial escondido. Diferente de motores como o AP, o Zetec nunca foi o queridinho do Brasil. Mas isso não significava falta de potencial. No Brasil, nós tivemos várias versões preparadas, aspirado leve, remapeadas e até turbo moderado, chegando aí a seus 350 cavalos com relativa confiabilidade. Porém, ele exige, de volta, um bom acerto, controle térmico, combustível adequado e os seus custos de preparação são altos comparados com os nossos VWAP e família 2GM. Foi na Europa que o Zetec mostrou seu lado mais agressivo, projetos com alta rotação aspirada, turbos maiores, track days e até envolvimento com a equipe Cosworth. Comparação com os concorrentes. Comparado com os motores da época, eram muito mais modernos que os comandos OHV, mais eficiente do que projetos antigos dos anos 60, menos tolerante a descuido, mas muito refinado. As variações da família Zetec. O Zetec não era apenas um motor, era uma família completa. Zetec E, principalmente aí no duplo comando no cabeçote DOHC, Zetec R, a evolução, Zetec SE, mais compacto, e Zetec Rocan, robusto e simples, cada um com sua proposta clara. O fim. O fim e a transformação. Com o avanço das exigências de emissões e consumo e de eletrônica, o Zetec começou a sair de cena, mas não por falha, por uma questão de evolução natural. Duratec, a evolução direta. É aqui que volta a importância da Mazda, porque o sucessor do Zetec não nasceu do zero. Ele carrega o aprendizado europeu, a influência japonesa e a evolução tecnológica. Surge então o motor Ford Duratec, mais leve, mais eficiente, mais moderno. Conclusão: o motor da transição. O Zetec não foi o mais potente, não foi o mais bruto, mas foi um dos mais importantes para a Ford. Ele representou a transição da Ford da mecânica simples para uma engenharia moderna. Nosso cenário nacional, nós tínhamos carros da Ford nos anos 90, no Brasil, muito bem acabados, muito bem respeitados, mas que a motorização da época já não atendia. A própria Volkswagen já estava abandonando o AP no final dos anos 90 e a parceria da Auto Latina se desfez, deixando para a Ford somente o CHT 1.6, que era um motor muito pequeno para os veículos da Ford em questão. Os carros da Ford eram bem acabados, bem equipados, acabavam sendo pesados, não suficientes para o CHT. Não fosse esse motor, a Ford teria saído do Brasil muito antes. E não por opção, mas por exclusão pelo próprio mercado. Esse motor tirou a Ford do fiasco completo que ela poderia estar caminhando. É um motor muito importante. Frase final: o Zetec não foi apenas um motor, foi a ponte entre duas eras da engenharia automotiva.